A nossa aula de hoje é sobre a introdução à geometria do espaço. Então, até o ano passado a gente trabalhava bastante com a geometria plana, agora a gente vai trabalhar um pouco com a geometria espacial. Então, algumas noções primitivas da geometria plana e que também servem para a geometria espacial. São elas ponto, reta e plano. Então, o ponto ele sempre é representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, tá? E ele é um elemento que não tem dimensão. Então, quando a gente fala em ponto, ele não tem comprimento, largura, espessura, nada, tá? Ele é apenas uma noção intuitiva. O segundo é a reta. A reta sempre é representado por uma letra minúscula do nosso alfabeto. Então, por exemplo, reta R, tá? É um segmento que não tem nem começo e nem fim. E plano, a gente normalmente vai desenhar o plano nesse formato aqui. Sempre que a gente estiver relacionando o plano, a gente vai trabalhar com uma letra do alfabeto grego. Então pode ser plano alfa, plano beta e assim por diante. Tá? E o plano, ele é infinito. Então ele não tem nem começo e nem fim, do mesmo jeito que a reta, tá? Alguns postulados. Então, postulado é algo que a gente aceita, que é verdadeiro e que não é possível provar. Então, o primeiro, dois pontos distintos determinam uma reta. Então, com relação aos postulados e a essas informações, é importante que a descrição esteja exatamente desse jeito. Então, se você esquecer de alguma palavra aqui, na definição, no postulado, você pode estar cometendo um erro, tá? Depois eu vou mostrar em alguns exemplos como que, às vezes, a ausência de uma palavra pode interferir na situação. Então, o primeiro, dois pontos distintos determinam uma reta. Então, isso daqui é a nossa primeira ideia. Se eu tiver dois pontos distintos em um plano, eu tenho uma única reta que passa por esses dois pontos ao mesmo tempo, tá? Então aqui, por exemplo, dados os pontos A e B, só tem uma reta que passa simultaneamente pelos pontos A e B. Esse é o nosso primeiro postulado. Próximo. Três pontos não colineares determinam um plano. Então é o nosso segundo postulado. Se eu tiver três pontos, o que significa não colineares? Três pontos que não estão em uma mesma reta, né? Então, se eu tivesse aqui, nesse outro aqui, um outro ponto aqui, C, eu diria que esses três pontos são colineares. Então, se eu tiver três pontos não colineares, existe um único plano alfa que passa por esses três pontos. Como eu falei, é importante você, quando for escrever esses postulados, escrever exatamente desse jeito. Por exemplo, aqui, ó, se eu escrevesse assim, dois pontos determinam uma reta, sem colocar essa palavra distintos. Se eu não falar que os pontos são distintos, eu poderia ter o mesmo ponto. E se eu tiver o mesmo ponto, ponto A igual ao ponto B, eu teria infinitas retas passando por esse ponto. Então, por isso que é importante, sempre que for escrever uma definição, ou no caso um postulado, escrever exatamente desse jeito. Mesma coisa aqui, se eu simplesmente escrever três pontos determinam um plano, isso não é verdade, porque se os três pontos forem colineares, eles vão determinar uma reta e não um plano. Então é importante escrever desse jeito. Próximo, posições relativas entre duas retas. Então, quando nós temos duas retas no plano, nós temos algumas situações que podem ocorrer. A primeira, retas concorrentes. Então, olha só. Esse caso aqui, reta R e reta S. Quando elas se encontram, nós dizemos que elas são concorrentes. Então, quando elas têm um ponto em comum, ó, as duas retas têm esse ponto aqui, ponto P, ponto comum. Então, se elas têm um único ponto em comum, a interseção entre elas é um ponto, nós dizemos que elas são concorrentes. E aí, uma observação importante. Duas retas concorrentes determinam um plano. Olha só. Por essas duas retas aqui, R e S, tem um único plano que
passa por essas duas retas. E é fácil até de você ver isso, porque como elas passam pelo ponto P, eu consigo facilmente pegar um ponto aqui na reta R e um outro ponto aqui na reta S, que não são colineares, ou seja, tem um único plano que passa por eles, que é o postulado anterior que nós falamos. Próxima posição, retas paralelas distintas. Então, essa palavra também é importante, retas paralelas distintas. Então, quando que nós dizemos que duas retas são paralelas? Quando elas não têm ponto em comum. Então, ó, reta R e reta S estão lado a lado, não tem ponto em comum. A interseção entre as duas é o conjunto vazio, ou seja, elas não têm ponto em comum. Quando acontece isso, nós também podemos garantir que duas retas paralelas distintas determinam um plano. Então, existe um único plano que passa por essas duas retas paralelas distintas. E daria para provar também pelo mesmo motivo desse, né? Se eu pegar um ponto nessa reta e dois pontos aqui, eles são três pontos não colineares. E aí tem um único plano que passa por eles, que é o nosso postulado anterior. O que tem que tomar cuidado com as retas paralelas é que tem o caso onde nós trabalhamos com as retas paralelas coincidentes. Então, eu posso ter duas retas coincidentes, ou seja, reta R igual a reta S. Então, se aparecer algo do tipo, duas retas paralelas definem um plano. Se não tiver escrito que são paralelas distintas, a gente não pode afirmar se define ou não um plano. Porque se elas forem coincidentes, ó, eu tenho infinitos planos que acabam passando por essa reta. Tá? Então, tem que tomar cuidado com a nomenclatura. Aqui tem um plano, né, que contém essa reta, mas tem outros também. E por último, retas reversas. Esse daqui ele é um pouquinho mais chato de entender, mas não é difícil. Ó. Qual que é a definição? Se eu tiver uma reta S e um plano alfa, então eu tenho uma reta contida em um plano. Então eu tenho um plano infinito aqui, eu tenho uma reta que está contida nesse plano. Uma reta reversa à reta S é uma reta que faz isso daqui, ó, que ela intercepta o plano, mas não tem ponto em comum com a reta S. Então, ó, por que aqui começa a ser pontilhado? Essa reta, então aqui eu tenho um plano, é como se essa reta R atravessasse o plano, só que ela atravessa o plano nesse ponto aqui. E esse ponto não, essas duas retas, né, elas não têm ponto em comum. Ó. Esse tracejado que está aqui é como se fosse a representação da parte de baixo do plano. Então, duas retas reversas não estão no mesmo plano e não têm ponto em comum. Então, olha só, a interseção entre elas é também o conjunto vazio, porém, ó, duas retas são reversas quando não existe um plano que contém as duas. Então, se eu não conseguir fazer um plano passando pelas duas, nós podemos dizer que elas são reversas. Um exemplo de retas reversas é quando a gente pega, por exemplo, as arestas opostas, né, de um cubo. Nós podemos ver que algumas arestas do cubo são retas reversas, não tem um plano que passa por elas. E nós temos algumas posições especiais entre duas retas. A primeira são retas perpendiculares, que a gente vai usar esse símbolo aqui, ó, para denotar. Então, sempre que aparecer esse símbolo, você vai ler reta R perpendicular à reta S. Então, reta R e reta S têm um ponto em comum, ó. Então, elas são concorrentes e além delas terem esse ponto em comum, elas formam ângulo de 90 graus. Então, elas têm um ângulo, elas formam um ângulo reto. Na verdade, elas vão formar 4 ângulos retos, né? Então, quando isso acontecer, quando elas tiverem o ponto em comum e formarem aqui o ângulo reto, nós dizemos que elas são perpendiculares. E, no mesmo caso das retas concorrentes, elas também formam um plano. E as retas ortogonais, que o símbolo é o mesmo, só que com uma diferença. Duas retas perpendiculares estão no mesmo plano. Duas retas ortogonais pode acontecer isso daqui, ó. Tem uma reta S
contida em um plano, e eu tenho uma reta R que atravessa esse plano. Essa reta R, ela forma aqui um ângulo de 90 graus com essa reta S, só que elas não têm ponto em comum. Então, se eu movimentasse essa reta R no plano, elas iriam até se encontrar e formar o ângulo de 90 graus. Mas como elas não têm ponto em comum, nós dizemos que elas são ortogonais. Então, se as retas se encontrarem formando o ângulo de 90 graus, perpendiculares. Se elas não se encontrarem, elas são ortogonais. E a simbologia é a mesma. Alguns exemplos aqui, usando aquelas situações que eu comentei. Ó. Por exemplo, classifique cada afirmação em verdadeiro ou falso. 2 pontos determinam uma reta. Como eu comentei antes, isso daqui é falso. Por quê? Faltou a palavra aqui distintos. Então, 2 pontos distintos determinam uma reta. Sem a palavra distintos, os 2 pontos poderiam ser os mesmos. E aí eu não teria uma única reta. Por um ponto passam infinitas retas. Então, se eu tiver um único ponto, quantas retas é possível passar por um único ponto? Eu consigo passar infinitas retas por esse ponto. Então, essa é verdadeira. Outra, 3 pontos colineares determinam um plano. De acordo com o nosso postulado lá, 3 pontos não colineares determinam um plano. Então, faltou a palavra não aqui, né? Então, falso. E por último, por uma reta passam infinitos planos. Ou seja, se eu tiver uma reta, eu consigo passar planos por essa reta? Sim, é o mesmo caso desse daqui. Por um ponto passam infinitas retas e por uma reta passam infinitos planos. Bons estudos!